Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo o sétimo reino na terra. Nós estamos falando, contando como que Jesus, o Messias, ele se transformou no reino do novo Israel. Jesus Cristo, ele foi entronizado, não, ele foi aclamado rei de Israel, e ele disse: o meu reino não é desse mundo, meu reino é do céu, mas eu vou trazê-lo para cá. E aí ele disse, ao entrar em Jerusalém, ele entrou como o novo, o rei ovacionado. Ele só não foi aclamado rei porque ele não quis. E aí, agora nós estamos vendo que a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Espírito Santo, a igreja do novo Israel, está sendo estabelecida. E nós vimos que a igreja cresceu e apareceu. E agora tem uma multidão. Tanto que os 12 apóstolos não conseguem liderar a igreja. E eles instituíram os diáconos, 7 homens cheios do Espírito Santo. Então esses homens, eles vieram para somar, e eles vieram com muita força. E desses 7 diáconos, teve um que se destacou demais. O trabalho dele era ajudar aos pobres, era servir ali as mesas, ajudar as viúvas. Só que nas horas vagas, esse diácono chamado Estevão, ele começou a se sobressair, e os da sinagoga vinham debater com ele, mas ele acabava com todo mundo. O homem era forte na palavra. Vamos ler o texto aqui para você entender melhor. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esses prodígios aqui são milagres. Ele curava, como Pedro e os outros apóstolos faziam sinais, e ele discorria sobre o evangelho, e ele pregava de maneira assertiva. Então levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, a sinagoga dos libertinos. Na linguagem de hoje está chamada de homens livres, mas eles não gostavam do que ele estava ensinando. Eles eram dos sirineus, eles eram dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles foram lá e subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Eles levantaram falso testemunho contra Estevão. Esse Estevão está blasfemando contra Deus e contra o Espírito Santo e contra Moisés, contra a nossa lei. A mesma acusação que fizeram contra Jesus. Excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Ele foi para ser julgado diante do Sinédrio, o conselho dos judeus. E apresentaram falsas testemunhas que diziam:
este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a santa lei de Deus. Este homem está falando mal do templo de Jesus, do templo de Jerusalém. Ele está falando mal das leis de Deus. Está falando que não precisa mais seguir a lei de Moisés. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Provavelmente ele deve ter repetido as palavras que Jesus disse. Que aquele templo, que era a glória deles, seria destruído. Mas ele não estava dizendo, ele estava repetindo o que Jesus disse. E de fato, logo depois, o templo foi destruído. Mas ele, coitado, foi condenado e julgado por isso. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. As pessoas estavam acusando Estevão de blasfêmia, de falsidade. Só que quando o Sinédrio olhava para ele, não via a cara de um condenado, de um mentiroso salafrário. Eles viam a cara de um anjo, resplandecendo luz. A cara do anjo resplandecia luz. Assim como eles olhavam para Jesus e Pilatos falava: eu não estou vendo mal nesse homem. Não dá para entender. Como assim? Ele não é um revolucionário. Então eles percebiam que Estevão também não era um revolucionário. Só que o sumo sacerdote, não sei se era Anás, não sei se era, eu confundo Anás e Caifás, mas era um desses. Eu não sei se eles já tinham sido substituídos, mas na época de Jesus era esse. O sumo sacerdote perguntou: porventura isso é assim? Isso aconteceu mesmo? Você fez todas essas danuras de que estão te acusando? E agora Estevão se levanta e prega o maior sermão de sua vida. Eu não posso dizer que Estevão pregou um sermão, eu preciso ler aqui. Porque é um sermão poderoso. E esse sermão é um sermão cimentador. Por quê? Porque ele vai fazer a ligação da nova Israel, da nova igreja que está nascendo agora, que já tem multidão de gente, com o antigo Israel. Ou seja, ele vai dizer: nós não estamos pregando nova doutrina, é a mesma doutrina que Jesus pregou, é a mesma doutrina que os profetas pregaram. E disse Estevão: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar.
Então saiu da terra dos caldeus, saiu de Ur, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, o pai dele era... não lembro agora. Depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Depois que o pai de Abraão morreu, ele foi para Canaã, a terra que nós habitamos hoje. E não lhe deu herança, nem ainda um palmo, aqui fala um pé. Na linguagem de hoje fala um palmo. Ele não deu nada de herança para o nosso pai Abraão, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dela a sua descendência. Ainda que Abraão não tivesse filho, ele prometeu aos seus descendentes essa terra para sempre. E nós somos os descendentes de Abraão. Eu estou falando aqui para vocês sobre os descendentes de Abraão, sobre o maior descendente de Abraão, o filho de Davi, Jesus. E falou Deus assim, e olha que Abraão ainda não tinha filho, e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas, nossos pais. Entre eles, José. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Ele livrou-o de todas. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que os constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã, onde nossos pais estavam, fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos para manter a família. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e sua linhagem foi manifesta a Faraó. Aqui ele está contando, nossos pais moravam nessa terra que habitamos hoje, mas houve uma grande fome no Egito e também na nossa terra. E nossos pais foram comprar alimento no Egito. Mas acontece que os irmãos de José, vão com Deus, os irmãos de José tinham matado José e jogaram ele numa cisterna, queriam matá-lo. Mas eles não mataram, eles venderam para uma caravana de ismaelitas que passavam ali. E eles venderam José para o servo do governador do Egito. E José ficou ali vivendo. Tem a história de José, já foi contada nesse vídeo. E José se tornou governador do Egito. E José colheu muita comida durante 7 anos para guardar nos anos de seca que teria. E aí ele nos alimentou o povo de Israel, os filhos do nosso pai Jacó.
E ele mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, e o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Eu não ia falar isso, mas tem informação que a gente precisa falar. Eu sei que talvez fique maior do que o combinado. Esse amor aqui, que aqui está escrito Emor, mas na versão de hoje está escrito amor com H. Ele foi... Este Siquém, ele seduziu a irmãzinha mais nova, a filha mais nova de Jacó, e depois ele queria casar com ela, só que os irmãos Levi e Simeão, parece, fizeram uma emboscada e matou toda a cidade de Siquém. Foi uma grande matança. Por isso eles tiveram que sair da cidade. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Eles matavam os filhos dos nossos pais, jogavam no rio Nilo, matavam afogado. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir aos seus irmãos, os filhos de Israel, e vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Quando eles ouviram Moisés, eles ficaram bravos. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões. Eu cortei aqui, pulei um pouco. E Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, e era poderoso em suas palavras e obras. Quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel, nosso pai. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele, cuidando que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade por sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós?
Por acaso Deus se colocou como juiz aqui em Israel? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos. E completado 40 anos, ou seja, agora Moisés já está com 80 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, de um espinheiro, uma sarçal. Então Moisés, quando viu, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar para aquela luz. Era mais forte do que a luz do sol que nos alumia, esse sol que nasce agora. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, alparcas, sandálias, porque o lugar em que está é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo Israel, que está no Egito. Eu ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Moisés, você vai ser o meu libertador no Egito. A este Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador. Eles rejeitaram Moisés, assim como vocês estão rejeitando Jesus. Moisés era o libertador de Israel. Jesus é o libertador do novo Israel. E vocês estão rejeitando. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais, na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Quem é o profeta como eu? Jesus. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Aqui o Estevão faz uma revelação que é estupenda. Ele disse: este profeta que nasceria hoje, que eu estou falando para vocês que foi Jesus, é o mesmo que morava com eles no deserto, na coluna de fogo, na nuvem durante o dia, nuvem de fumaça durante o dia. Gente, essa é uma Bíblia de promessa. Essa parte aqui não está pintada, mas essa é uma promessa, que Deus levantará outro libertador. Moisés disse: eu sou o libertador, mas Deus levantará outro como eu. E aí Estevão está falando: e ele será, este é o mesmo que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Esse é o Messias, o novo libertador Jesus, que nasceu agora e que vocês mataram na cruz. É o mesmo que viveu com Moisés no deserto, dentro do templo da tenda tabernáculo. Você, meu amigo, meu irmão, está entendendo a ligação Israel com o novo Israel? Deus mandou a Abacuque
mandou a Jeremias escrever de modo bem simples, com letras grandes, para que uma criança que estivesse no início da alfabetização, quando passasse, percebesse o que estava escrito. Gente, está tão claro como água. Por isso eu disse que esse foi o maior sermão da vida de Estevão. Todo o sinédrio aqui deveria cair de joelhos convertidos ao novo Moisés, ao profeta que habitou com Moisés na tenda tabernáculo. Esse que vocês mataram, esse que ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar daqui a pouco, disse Estevão. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes nossos pais o rejeitaram e em seu coração se tornaram para o Egito. Eles queriam voltar e acabaram voltando literalmente para o Egito depois. O profeta Ezequiel conta essa saga, acabei de falar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Hoje a gente tem mania de voltar para o Egito. A gente sonha em voltar para viver vida de escravidão, porque é isso que o pecado faz. O pecado nos escraviza. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu a ele. Eu acho que as feras do campo mataram esse Moisés. Já faz 40 dias que ele está lá em cima. Bom dia, meu jovem. É um prazer, meu filho. Esqueci seu nome. É Wagner, fala bom dia de novo. Bom dia. Eu tô atrasado, já vim só pegar o meu amigo Wagner, ele já tá num vídeo anterior. Olha aí que você vai assistir, tá bom? O nome do canal é Vigia das Pessoas. Ô Wagner, é claro que você tá no meu coração, tá no meu grupo de estudo, tá bom? Tô orando por você todo dia. Conversa comigo aí nos comentários aí, eu te passo meu telefone. Vigia das Pessoas. Esse irmãozinho passou esses dias aqui e me cumprimentou. Hoje passou um outro irmãozinho meu aqui e me cumprimentou. Você vai ver nesse vídeo. Sandro, meninão igual você, assim, sabe? Jovem ainda. Porque Deus quer os jovens. Os velhos, meu amigo, já tá um tiozinho. Anotou aí? Anotei. Já se inscreveu? Eu vou se inscrever porque eu tinha esquecido, aí eu vim passar aqui. Muito obrigado, irmãozinho. Deus te acompanhe. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Eu acho que esse Moisés deve ter morrido lá. Então, faz para nós os deuses. Vá com Deus. E Arão, irmão de Moisés, fez. E depois ainda quis enganar Moisés, quando Moisés apareceu e falou: que loucura é essa? O que você fez? Fez o povo pecar. Aí Moisés falou assim: não, mas... Arão falou: Moisés, você estava demorando, o povo queria me matar aqui. Aí eu fui obrigado a dar um Deus para eles. Aí eu pedi as joias deles, eles me deram as joias. E eu joguei no forno e milagrosamente saiu esse bezerro. E aí eu falei: esse bezerro tirou vocês do Egito. Então, Estevão está contando essa história que já foi contada aqui nos vídeos. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifício aos ídolos e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou
e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. O livro dos profetas aqui, ele deve estar falando do profeta Ezequiel. Todos os povos adoravam as estrelas do céu. Lá em Ezequiel eles chamam de rainha do céu. Não sei quem é exatamente essa deusa do céu, mas eles idolatravam, faziam bolos, faziam festas, tinha um dia feriado só para ela. É terrível. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Não, vocês me abandonaram. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figura que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Por que vocês fizeram isso? Vocês vão para a Babilônia. Ou além dela, porque o Egito estava além ainda. Aqui foi citado um deus Moloque. O deus Moloque era uma estátua assim, ó, do ventre para cima, assim, só do ventre para cima. E o ventre era aberto. E aqui era uma fogueira. Foi nesse deus, nesse altar de Moloque, que Manassés ofereceu seu filho. Torrou seu filho a esse deus nojento Moloque. Foi por isso que Deus abandonou o povo de Israel. E vai ser por isso que Deus vai abandonar o novo Israel, se o novo Israel não colocar a barba de molho. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Ou seja, a tenda tabernáculo, o primeiro templo, foi uma construção mostrada para Moisés. Moisés, faça como no modelo que você está vendo aqui. Então a primeira tenda tabernáculo de Moisés era o templo de Deus. Era uma cópia mais ou menos do que estava visto lá no céu. Se você quer mais detalhes sobre isso, tem uma série aqui chamada, dentro da série Os Grandes Profetas Maiores, tem uma minissérie ali dentro. Bom dia, cavaleiros, vão com Deus. Tem uma série chamada Visões do Céu, onde eu conto essa experiência do profeta a partir do capítulo 40 de Ezequiel até o 49, 48, né? O qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Deus não habita em tenda aqui na terra. Apesar de ele ter aparecido na tenda tabernáculo e ter enchido com a sua presença, Deus tem a sua morada no céu. Apesar de Jesus ter habitado pessoalmente o templo, ele tem uma habitação no céu. É essa habitação que será o centro do 7º reino na terra. Você precisa colocar tenência, meu irmão. Você precisa entender direitinho isso. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas?
Porventura não foi Deus que criou o céu e a terra, o mar e as fontes das águas? Ó homens de dura cerviz, ó incircuncisos de coração e ouvido. Ele está pregando agora para o Sinédrio. Ele está falando: vocês são homens de dura cerviz, vocês são incircuncisos, apesar de serem todos circuncidados, mas o seu coração não está circuncidado. O seu ouvido não foi circuncidado. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Vocês, o Sinédrio, está caindo no mesmo golpe que caiu Arão, irmão de Moisés. Vocês estão indo atrás de deuses de pau, pedra, madeira, a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Ora, vossos pais perseguiram todos os profetas e mataram muitos deles. Eles queriam matar Jeremias, só não conseguiram, porque acho que era Safã, chefe lá do rei Zedequias, o protegeu. Vocês mataram os profetas, vocês estão matando eles hoje, disse Estevão. Aliás, vou dar um spoiler aqui. Estevão acabou de profetizar a sua própria vida. Ele disse: os vossos pais mataram os profetas e vocês estão fazendo o mesmo. E vocês vão ver que realização doída minutos depois. A qual dos vossos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo? Vocês mataram aqueles que anunciaram a vida do Messias? Vocês mataram aquele que anunciaram a vinda de Jesus? Do qual vós agora fostes traidores e homicidas. E vocês agora estão traindo Jesus Cristo. Ao não querer seguir a lei do céu, você é contado no livro de Deus como um dos traidores. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos, e não aguardastes. Adianta receber a lei de Moisés e não aguardar? Adianta você querer ficar defendendo Moisés? Eu é que estou defendendo Moisés, disse Estevão, porque eu estou cumprindo a lei de acordo com Jesus mandou, e vocês não, porque vocês querem me matar, vocês querem matar. Eu acho que Estevão nem sabia ainda que seria condenado à morte. Vocês receberam a lei de Deus por ordenação de anjos e não guardaram. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os seus dentes. Eles ficaram enfurecidos e decretaram: esse sectário está nos afrontando. E decretaram: esse deve morrer. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, enquanto os incircuncisos rangiam os dentes. O servo de Deus, Estevão, via a glória dele lá no céu. E disse: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem, Jesus Cristo, está sentado, está em pé, à mão direita de Deus. Eu estou vendo Jesus Cristo, o céu aberto.
Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Eles avançaram enfurecidos contra Estevão, rangendo os dentes. Isso é o que eu chamo de satânica ira. Eles estavam enfurecidos. Assim como os antepassados de Israel mataram quase todos os profetas. Bom dia, cavaleiro, vá com Deus. Assim como os antepassados de Israel mataram todos os apóstolos, quase todos, salvou um, João. Eles, em fúria satânica, mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um jovem, um mancebo chamado Saulo. Olha, eu dando spoiler. Quem será que é esse mancebo chamado Saulo, que está segurando as capas desses assassinos e está concordando com esse morticínio? E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E ele, enquanto morria, se ajoelhou e clamou com grande voz: Senhor, não imputes este pecado. Senhor, não imputes esses pecados a eles. Eles estão me matando, mas eu os perdoo. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele fez o que Lázaro fez, adormeceu. Ele morreu. E esse mancebo que estava do lado dele consentiu na morte dele. Só não estava lá jogando pedras também, porque era muito jovem. Era dever dos mais velhos cumprir a sentença de morte. Mas ele consentiu nisso. Esse mancebo Saulo, quem será esse mancebo Saulo? Esse incircunciso, apesar de ter sido circuncidado ao 8º dia. Bom, caríssimos, nós estamos tentando fazer você compreender como funciona esse 7º reino na Terra, que é o reino inaugurado por Jesus Cristo, quando ele entrou montado no jumentinho em Jerusalém. Ele entrou montado
foi ovacionado o rei, só não foi aclamado porque não permitiu, não quis sê-lo. Ele foi morto, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e virá para nos julgar. E os discípulos, quando viram subindo, ficaram ali lamentando e chorando. Aí os anjos apareceram e falaram: esse Messias que subiu vai voltar. E dali a 10 dias caiu sobre eles como línguas de fogo. E eles pregavam na sua língua materna, e todos ali ao redor ouviam nas suas próprias línguas, porque existia muito estrangeiro. Aqui no monte da internet tem muitas línguas. Imagina, eu estou falando meu velho e bom brasileiro, a língua portuguesa. Mas, se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, uma pessoa lá do Oriente, que fala outra língua, pode ouvir a minha pregação aqui e pode compreender na sua língua. Esse é o dom poderoso do Espírito Santo. Não é o único. O Espírito Santo dá vários dons a nós. E Ele nos enche com o seu poder a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, do momento que você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não precisa ser batizado e depois ser rebatizado com o Espírito Santo. Você, uma vez batizado, você já recebeu o pacote completo. É só você tomar posse disso. Porque o fato de eu não o conhecer não quer dizer que eu não terei. O eunuco, o diácono, o tesoureiro de Candace, estava adorando a Deus lá no templo, estava voltando para casa. E Filipe acompanhou a carruagem dele e perguntou: está entendendo o que está vendo? Ele falou: não, eu não sei se o autor está falando dele mesmo ou é de outra pessoa. Mas aí Filipe falou assim: é de outra pessoa. Permita que eu suba na sua carruagem, que eu vou te contar sobre qual pessoa o profeta Isaías e todos os profetas estão falando. No próximo capítulo, nós vamos falar dessa pessoa que Filipe disse ao eunuco, dessa pessoa que o Estevão falou ali no Sinédrio, lembra? Essa pessoa anunciada que Moisés disse que viria. Só que ele disse misteriosamente que essa pessoa habitou a tenda de Moisés. Então nós vamos falar amanhã. Segura seu cavalo. Que a bênção da experiência de Estevão possa ser a bênção da sua experiência. Que você possa ver o céu aberto, que você possa ver o templo de Deus no céu. Vá ler Ezequiel 40 até o 48. Deus já mostrou a todo mundo. Não precisa, Deus não faz mistério. Então a partir do próximo, nós vamos começar a falar. Quem é esse rei misterioso que converte 5.000 num dia? Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.